A pequena Sharon Lee Gallegos, do Novo México, foi perseguida por um casal dentro de um carro por semanas antes de ser sequestrada em 1960. 10 dias depois, um corpo foi encontrado parcialmente enterrado no deserto do Arizona e recebeu o apelido de Pequena Senhorita Ninguém. Esse ano, foi determinado que aquele corpo era da Sharon. Quem a raptou e matou? E por que fazer isso com uma criança de 4 anos? Olá, meus ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trago para vocês um caso que é bem antigo e que foi parcialmente resolvido esse ano, agora em 2022. Ué? Sim. Uma menininha chamada Sharon foi sequestrada em 1960. E, em março desse ano, nós finalmente descobrimos o que aconteceu com ela há tantos anos atrás. Mas ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, Alexandre. Isso mesmo, Marcela. Mas antes, é sempre bom lembrar que esse episódio está saindo no início do mês, de setembro. Dia 1º de setembro. Sabe o que é bom fazer no início do mês? Pagar as contas. Não é bom, mas tem que fazer, né? Fazer o quê? Sim. E depois que você paga as contas e sobra um dinheirinho, tem gente que não sobra. Mas comigo se não sobra um dinheirinho pra você pode considerar apoiar o Detetive do Sofá. Isso aí! Que é muito importante, gente, pro podcast continuar. E na semana passada a Marcela fez um apelo legal, muita gente nova chegou de apoiador, isso é muito bom. E lembrando que vamos continuar o trem do apoiador. E vamos fazer ele continuar andando. E que venham os novos apoiadores depois desse episódio, que é muito legal, gente. Uhul! Mas então, Marcela, me conta a história da Sharon Lee Gallegos. Tá bom. A Sharon nasceu em 6 de setembro de 55, em Alamogordo, no Novo México. E ela dividia uma casa com a mãe, os irmãos, a avó e outros 6 parentes, que incluíam outras 4 crianças que eram primos da Sharon. O pai dela, que era um soldado, deixou a família quando a Sharon era bebê, e ela nunca teve contato com ele. A mãe da Sharon, a Guadalupe, trabalhava duro para sustentar a família como arrumadeira num motel local. E muitas vezes ela tinha que trabalhar longos turnos para conseguir sobreviver e manter os filhos. A família era extremamente unida e a Sharon adorava crescer com as outras crianças da casa e brincar com os irmãos e primos que tinham mais ou menos a mesma idade que ela. A Sharon tinha 4 anos quando ela foi sequestrada. Ela era uma criança muito feliz, sorridente e meio moleca. Ela adorava ajudar a mãe nas tarefas de casa e fazer pequenos favores para ela, como ir no supermercado e na loja de conveniência comprar alguns itens que eram necessários em casa. Tipo crescidinhos do Netflix, sabe? Só que sem câmeras escondidas em volta. A família tinha apelidado carinhosamente a Sharon de La Güera, que significa a loura em espanhol, devido à sua pele e cabelos mais claros, em contraste com os seus irmãos e primos. Você pode passar a me chamar assim, amor. Ok. La Güera? La Güera. Eu não falo espanhol, mas agora vai ser assim. Tá. Além da mãe, a Guadalupe, a Sharon era muito próxima e muito bem cuidada pela tia Vicky, que tinha só 15 anos na época do desaparecimento da Sharon. Como a Guadalupe muitas vezes trabalhava longas horas para sustentar a família, a Vicky a ajudava a cuidar das crianças. Nas semanas que antecederam o sequestro da Sharon, sua família notou que ela começou a se afastar das coisas que ela normalmente gostava de fazer, como aquelas pequenas idas ao mercado para a mãe. Sozinha, né?
Os investigadores agora sabem que isso aconteceu porque a Sharon estava sendo perseguida nesse período, com algumas ocorrências estranhas acontecendo. Em 17 de julho de 1960, a Sharon participou de um culto na igreja com a mãe, a Guadalupe. E ali, parado no estacionamento da igreja após o culto, estava um sedã de cor verde com 4 passageiros lá dentro. Um homem, uma mulher e 2 crianças pequenas. As crianças foram descritas por testemunhas posteriormente apenas como um menino de rosto sardento e uma menina pequenininha. Depois que as pessoas saíram e se reuniram do lado de fora da igreja, socializando e tal, a mulher do sedã verde foi observada fazendo perguntas sobre a Sharon e sua mãe a algumas pessoas da congregação. Assim como aconteceu com as idas ao supermercado, a personalidade da Sharon começou a mudar de outras maneiras naquelas últimas semanas. Sua família afirmou que ela ficava visivelmente perturbada sempre que via aquele mesmo carro verde perto de sua casa ou estacionado nos lugares que ela estava visitando. Esse carro e seus ocupantes a assustavam tanto que muitas vezes ela pedia aos familiares para pegá-la no colo quando ela tinha que passar muito perto do veículo. Então tava direto, né? Tava, foi as últimas 3 semanas, sabe, antes dela ser sequestrada. Esse carro tava direto, tava sempre onde ela tava. Com gente dentro. Com essas mesmas pessoas dentro. Às vezes as crianças não estavam, mas era sempre aquele mesmo cara e a mesma mulher. Tem descrição dos dois? Ou você vai falar? Eu vou falar, mas a descrição é muito vaga. 2 dias após o incidente na igreja, em 19 de julho, a mesma mulher do sedã verde começou a bater nas portas dos vizinhos que moravam nos arredores da casa da família da Sharon. A mulher perguntou para os vizinhos sobre a casa da Guadalupe, quantos filhos ela tinha, especificamente se ela tinha uma menina e a situação financeira da família. A estranha também questionou o layout da casa e se era uma casa só ou se era dividida em vários apartamentos. A mulher afirmou a quem estranhava esse comportamento que ela estava fazendo essas perguntas com o pretexto de oferecer para a Guadalupe um emprego bem remunerado. No dia 21 de julho de 1960, por volta das 3 da tarde, a Sharon estava brincando com os primos num beco localizado atrás da sua casa, na Virginia Avenue. O mesmo sedã verde, que se acreditava ser um Dodge ou um Plymouth verde escuro 51 ou 52, parou ali no beco. Na tentativa de persuadir a Sharon a entrar no carro, os ocupantes se ofereceram para comprar roupas novas e alguns doces para ela. Mas a Sharon ficou assustada e recusou. Quando os sequestradores viram que ela não iria com eles de bom grado, a mulher saiu do carro, agarrou a Sharon pelo braço e a arrastou para dentro do veículo. O sedã partiu rapidamente e foi visto pela última vez virando à esquerda em alta velocidade. A sequestradora foi descrita pelos primos da Sharon como uma mulher corpulenta na casa dos 30 anos, com cabelos louro escuro. Na verdade, eles chamam de dirty blonde, sabe? Aquele louro meio escuro, meio acinzentado. Mas é o quê? Com raiz aparecendo? Não, é só o tom de louro, que parece um tom de, sei lá, lama. Entende? Ok. Foi o que eu entendi pelo relato das crianças, entendeu? É um tom de louro sujo. Ah, as crianças que criaram essa cor. Sim, as crianças descreveram a moça assim, Não, entendeu? por exemplo, eu sei que existe o Strawberry Blonde, que é uma cor de cabelo não, mesmo. eu não acho que existe o Dirty Blonde, entendeu? Mas era como as crianças tentaram descrever. O sequestrador masculino foi descrito como um homem magro, de pele clara, nariz comprido e cabelos lisos e castanhos. Os primos ainda disseram que havia 2 crianças no carro, o menino sardento
e a menina pequenininha. Na época do desaparecimento, faltavam só 2 meses para o aniversário de 5 anos da Sharon. Ela tinha aproximadamente 1,10 m de altura, era bem magrinha para a idade dela e tinha cabelos louros. Ela foi vista pela última vez vestindo um short rosa e tênis branco. Ela estava sem blusa porque estava fazendo muito calor. A Guadalupe afirmou numa entrevista posterior que a Sharon estava de short rosa, mas estava descalço, porque ela não estava com vontade de ficar usando o sapato fechado no calor, naquela tarde do sequestro. Uhum. Então, ela tinha deixado o tênis em casa e saiu para brincar só de short. Aí, na verdade, então, a única coisa que a gente tem certeza que ela estava usando era short cor-de-rosa. Porque a gente não sabe se ela podia estar de blusa ou não, minha mãe dela, sei lá, não reparou. Ou se ela estava de tênis, como foi descrito primeiro, ou se ela estava descalço, como a Guadalupe falou depois. Uhum. Então, assim, a única coisa que dá para ter certeza é que ela estava usando short rosa. As crianças que testemunharam o sequestro correram de volta para casa para informar os adultos sobre o que tinha acontecido. A família imediatamente chamou a polícia, que não perdeu tempo. Olha aí. As autoridades montaram bloqueios na fronteira do Texas com o Novo México, onde eles revistaram qualquer veículo que correspondesse à descrição do sedã que os sequestradores estavam dirigindo. Mas, infelizmente, os suspeitos não se dirigiram para o leste, na direção do Texas. Hoje em dia, a gente sabe que eles foram para o oeste, para o Arizona. E isso só foi descoberto 62 anos mais tarde. Mas a polícia não inventou de 24 horas, não inventou nada, Não. Só partiu pra cima mesmo, né? Eles foram bem ágeis e foram bem eficientes nesse caso, sabe? Uhum. Os investigadores tentaram juntar as peças do quebra-cabeça para entender o motivo daquele sequestro. Sequestrar a Sharon para pedir resgate estava fora de cogitação e foi rapidamente descartado pela polícia devido à situação financeira da família e ao fato dos sequestradores saberem disso. Eles tinham batido nas portas dos vizinhos e tinham questionado exatamente sobre a situação financeira da Guadalupe. O fato da Sharon ter sido perseguida por semanas antes do sequestro levou as autoridades a teorizarem que a Sharon tinha sido o alvo e os sequestradores estavam esperando o momento certo para pegá-la. Testemunhas, familiares e vizinhos foram prontamente questionados. Uma das primas de 11 anos da Sharon, que foi testemunha do crime, estava convencida de ter visto o mesmo veículo estacionado perto da casa dos Gallegos pouco antes do sequestro. Ela também contou como ela e a Sharon passaram diretamente na frente do carro quando foram ao mercado naquela tarde. E a menina de 11 anos disse que a mulher dentro do sedã estava olhando fixamente para a casa da família e que isso assustou tanto a Sharon que ela pediu para ser carregada no colo. Um vizinho da família também lembrou ter visto o veículo estacionado do lado de fora da casa no domingo anterior ao sequestro. Apesar dessas lembranças e descrições dos suspeitos, em 28 de julho, os policiais anunciaram que haviam mais ou menos atribuído o sequestro a um parente ou possível conhecido, o que claramente ia de encontro às evidências que estavam na cara deles. Em 31 de julho de 1960, um professor de Las Vegas, chamado Russell Allen, estava no deserto em busca de pedras que ele esperava usar para decorar seu jardim. Ele estava procurando perto de Sandwash Creek, na Old Alamo Road, no Arizona, quando ele se deparou com os restos parcialmente enterrados de uma criança do sexo feminino. O corpo estava vestido com shorts vermelhos, uma blusa azul de botão e um par de chinelo de tamanho adulto que foi cortado para caber nos pés da criança com tiras de couro para prendê-los.
As unhas das mãos e dos pés da menina ainda estavam pintadas de uma cor vermelha brilhante. Eita. Quando chegaram ao local, os investigadores notaram que houve 2 tentativas de cavar uma cova para enterrar a menina. Eles também determinaram, por meio de marcas de pneus, que o carro tinha saído da rodovia 93 e parado na beira da estrada, próximo ao local onde a menina foi enterrada, antes de dar a volta novamente e se afastar dali, voltando para a rodovia. 2 conjuntos de pegadas foram encontrados na areia do deserto, um de um adulto e o outro da criança, que eles acreditavam ter caminhado até o local do assassinato. Uma faca foi encontrada nas proximidades e as impressões da faca e das pegadas, além das roupas da criança, foram enviadas ao FBI para testes adicionais. A autópsia determinou que a menina, que foi descrita como tendo entre 5 e 7 anos de idade e pesando entre 22 e 27 quilos, tinha cerca de 1,10 m de altura e tinha um conjunto completo de dentes de leite. Ela estava morta há cerca de 1 ou 2 semanas antes do corpo ser encontrado. O legista notou ainda que o seu cabelo tinha sido tingido de um tom ruivo, talvez como uma forma de tentar esconder a identidade dela. Ele não conseguiu determinar a causa da morte da criança, mas afirmou que a menina não havia sofrido nenhuma perfuração e nem quebrado ou fraturado nenhum osso. Apesar de não chegarem a uma conclusão sobre a causa exata da morte, foi determinado que a menina tinha sido assassinada, porque os restos mortais foram incendiados e carbonizados. Um retrato falado ou um esboço de como a menina devia se parecer não pôde ser elaborado na época devido ao estado de decomposição do corpo. Por causa, além de terem jogado fogo, o sol escaldante no deserto do Arizona não ajudou nem um pouco. E ela estava só parcialmente enterrada. Então, a parte que estava exposta, que era da cintura para cima, ficou direto no sol. A menina passou a ser chamada, então, de Little Miss Nobody, em português, Pequena Senhorita Ninguém. Um apelido triste para ser usado como substituto até que pudessem identificar o corpo e descobrir o nome real da menininha. Os funcionários do FBI e do condado de Yavapai, onde o corpo estava enterrado, começaram a trabalhar para tentar descobrir a identidade dela e enviaram um alerta para todo o país sobre o corpo que tinha sido descoberto. Numerosos indivíduos anteriormente condenados por vários crimes envolvendo crianças pequenas foram submetidos a interrogatórios prolongados, e o escritório do xerife também recebeu dezenas de cartas, telefonemas e telegramas em resposta aos seus apelos públicos em todo o país por informações em seus esforços para descobrir a identidade da criança. Qualquer possibilidade da menina ter sido uma jovem desaparecida foi investigada e descartada. Ao conversarem com pessoas na área onde a menina foi enterrada, os investigadores do condado encontraram testemunhas que tinham visto uma família de Romani, ou ciganos, como a gente costuma chamar no Brasil, andando perto daquela área por volta de 27 de julho. E uma das crianças da família supostamente estava vestindo roupas que correspondiam exatamente à descrição do corpo. Começou uma especulação de que a menina morta podia ter sido um membro daquela família. Essa família, chamada Davidson, era bem conhecida na região, então não foi difícil encontrá-los. Ela era constituída pelo pai, a mãe e um casal de filhos, e todos os membros da família foram submetidos a horas de interrogatório no início de agosto. Como a família sempre costumava pegar carona para se locomover, eles nem tinham carro nem nada, eles conseguiram descrever e corroborar todos os movimentos deles nos dias anteriores ao corpo ser encontrado. O interrogatório policial concluiu
que a família não tinha conexão com a criança não identificada e eles foram liberados após a verificação dos álibis. Eu acho que era uma questão aí também um pouco de preconceito, Sempre sabe? sobra para os ciganos. Pois é. Pelo menos eles conseguiram mostrar onde eles estavam e, sabe? Uhum. Os primeiros relatos sobre o corpo encontrado no deserto conectaram o caso do sequestro da Sharon com esse do corpo. Um relatório no The Arizona Republic, em 8 de agosto de 60, dizia: há algumas especulações de que o corpo poderia ser o de Sharon Lee Gallegos, sequestrada em Alamogordo, no Novo México, em 21 de julho. Inicialmente, os investigadores chegaram a considerar que a Sharon podia ser a pequena senhorita Ninguém, devido à idade e à proximidade da data em que ela foi sequestrada. No entanto, eles acabaram por descartá-la quando uma segunda autópsia revisou a idade da menina para entre 7 e 9 anos. E a Sharon, que tinha só 4 anos e ia fazer 5, quando ela foi levada, seria pequena demais para combinar com aquele corpo. A descrição da roupa das duas meninas também era diferente. A Sharon estava usando um short rosa quando foi levada, e a menina foi encontrada de short vermelho e blusa azul. E, de acordo com reportagens de jornais da época, uma comparação de pegadas conduzida pelo FBI em 1960 teria descoberto que a pegada deixada pela criança não batia com a pegada da Sharon. Agora, como eles conseguiram uma pegada da Sharon para comparar é um mistério. Porque mesmo se tivessem pego, registro de hospital quando ela nasceu, o teste do pezinho, sei lá, ela já tinha crescido depois disso, sabe? Ela já estava com quase 5 anos. Não, parece que eles erraram. Porque assim, spoiler, Uhum. daqui pra frente, você vai falar que eram sim a mesma pessoa, Sim. Senão tá falando isso tudo à toa. Mas claramente eles estimaram a idade do corpo errada. Sim, é porque eu acho que ela era considerada alta em comparação às crianças da idade dela naquela época, naquela região. E quando as pessoas viam que ela tinha 4 anos, imaginava alguém mais baixinho. É. E rapidamente descartava e, obviamente, botava o corpo numa faixa de idade maior, né? Sim. Que você até mesmo falou que ela tava brincando com uma criança de 11. Tava brincando com a prima. Hoje em dia a gente critica essa história de comparar as pegadas e tal, mas era a tecnologia que tinha na época, né? Uhum. Era nos anos 60. Se não fosse isso, o que eles podiam tentar Deve ter funcionado fazer? pra alguém. Pois é. Pra algum caso. Numa reportagem de 9 de agosto de 1960, o The Republic informou que agentes federais em Washington descartaram a possibilidade de que o corpo fosse da Sharon Lee Gallegos. Como inúmeras pistas foram perseguidas e descartadas durante as investigações nos meses seguintes à descoberta do corpo, o xerife do condado de Yavapai, o Jim Kramer, e outros policiais locais expandiram o raio de busca, viajando centenas de quilômetros de avião e de trem e de carro, nos esforços para descobrir a identidade daquela criança. Em março de 1961, surgiu a possibilidade de que a menina pudesse ter sido Deborah Jane Dudley, uma menininha de 4 anos desaparecida da Virgínia. Mas, pouco tempo depois, os restos mortais da Deborah foram encontrados no sul do estado e os pais dela foram acusados de assassinato. Em 8 de agosto de 61, o xerife Kramer liderou um grupo de policiais e uma equipe de filmagem para filmar o local onde o corpo da criança foi encontrado. Mais tarde, naquele dia, o xerife e o procurador do condado, o George Ireland, apresentaram evidências à mídia, incluindo as sandálias de borracha do tamanho adulto que foram cortadas para caber nos pés da criança, incluindo também as roupinhas, chamuscadas que ela estava usando. Essas filmagens e uma entrevista com o xerife Kramer foram posteriormente transmitidas na TV na esperança de que novas pistas que ajudassem na identificação da criança surgissem. Mas nenhuma informação significativa surgiu depois disso. O funeral da criança não identificada foi realizado em 10 de agosto de 1960.
Ela foi sepultada no cemitério de Mountain View. Um locutor de rádio local, chamado Dave Paladin, iniciou uma campanha para arrecadar fundos para que a menina recebesse um enterro digno e não fosse parar num túmulo para indigentes. A comunidade toda ajudou na campanha e a pequena senhorita Ninguém recebeu um serviço fúnebre na igreja congregacional em Prescott, no Arizona, e mais de 70 pessoas estiveram presentes. Entre as várias mensagens de condolências à pequena senhorita Ninguém, colocadas entre os arranjos florais ao redor do caixão, uma pessoa anônima escreveu uma nota dizendo: "Perdoe-nos, criança, pela fraqueza dos homens, e, por sua vez, quando em seu último lar, ore por nós." Como a tecnologia avançou rapidamente desde a descoberta dos restos mortais da criança em 1960, a decisão de exumar o corpo da pequena senhorita Ninguém foi tomada em 2018. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas pagou para que a exumação fosse feita, bem como por outros testes forenses. O laboratório determinou por meio de amostras de DNA que a idade mais provável da criança era, na verdade, entre 3 e 6 anos. Um esboço de como a menina se parecia também foi elaborado pela Universidade do Texas antes do corpo ser enterrado novamente no Arizona. Em janeiro de 2022, as amostras do DNA foram enviadas para Ophram Inc. para ver se eles conseguiam determinar uma árvore genealógica ou localizar parentes vivos da criança. Em 15 de março de 2022, os oficiais do condado de Yavapai realizaram uma coletiva de imprensa para divulgar o nome real da pequena senhorita Ninguém, que foi identificada positivamente como sendo Sharon Lee Gallegos. As autoridades pediram que as pessoas não se referissem mais a Sharon com esse apelido, dizendo que a garotinha não identificada que conquistou os corações do condado de Yavapai em 60 e que ocupou as mentes e o tempo do escritório do xerife por 62 anos, receberá seu nome de volta. Identificar a garota como Sharon é um avanço surpreendente que oferece respostas para algumas, mas não todas, as perguntas que cercam esse caso há décadas. Os investigadores ficaram aliviados de terem conseguido determinar a identidade da criança. Mas isso não encerrou os mistérios desse caso, e o trabalho deles ainda não acabou. O caso do sequestro da Sharon, que tinha sido arquivado em setembro de 1960, foi reaberto, e é preciso trabalhar para identificar o homem e a mulher que a sequestraram e assassinaram em julho de 1960. Os investigadores estão atualmente reanalisando as evidências e tentando estabelecer a cadeia exata de eventos que ocorreram nos 10 dias entre o sequestro e a descoberta dos restos mortais da Sharon. Se os sequestradores ainda estiverem vivos hoje em dia, eles provavelmente estão na casa dos 80 ou 90 anos. Eu acho que, com esse caso, há uma tendência a especular que talvez a intenção original dos sequestradores fosse criar a Sharon como filha, já que quem a levou foi um casal, um homem e uma mulher. E eu acho que a gente também acaba esperando que esse fosse o caso porque é o que soa mais aceitável. É, a opção menos pior entre todas as teorias, mesmo que isso não altere o resultado final, é claro. Seja lá qual foi a intenção desse casal, a Sharon acabou sendo morta de qualquer jeito. Quando eu comecei a pesquisar sobre o sequestro da Sharon, uma das primeiras teorias que passou pela minha cabeça foi: será que o pai da Sharon podia ser o responsável pelo sequestro? A gente sabe que em casos de criança desaparecida, na grande maioria das vezes, os pais são os responsáveis. E brigas pela custódia costumam ser o motivo principal para sequestrar uma criança. Foi inclusive a primeira teoria da polícia, né? Que seria algum parente conhecido. Sim. Mas o pai da Sharon não parece ter tido nenhuma participação na vida dela,
Ele não parece nem ter tido interesse pela filha. E eu acho que não existia nada apontando para ele ter sido o sequestrador. Ainda mais que se ele quisesse tanto assim a Sharon para ele, a menina não apareceria morta 10 dias depois, né? Pelo menos é o que eu presumo. E eu não acho que esse seria o objetivo de um sequestro parental. Era só deixar a Sharon seguindo a vida dela com a mãe e o restante da família, sabe? Pra que você vai sequestrar uma filha que você nunca vê só pra matar ela? Uhum. Você só finge que ela não existe, como você já estava fazendo nos 4 anos anteriores. Ah, entendi. Então, eu comecei a pesquisar sobre casos de rapto de crianças por estranhos. Na maioria das vezes, as pessoas sequestravam porque queriam ficar com a criança, pelo menos lá nos anos 60, né? Uhum. Isso, inclusive, era bem comum nos anos 60. E uma coisa frequente que eu vi em casos assim é que os sequestradores, de certa forma, queriam justificar por que estava tudo bem eles levarem aquela criança. Tipo, Por que eles tinham direito de levar a criança? Isso. A mãe é pobre, ela não tem marido, ela já tem um monte de filho, então eu posso cuidar melhor daquela criança. Eu vou levar ela pra mim e ela vai ficar muito melhor comigo. Uhum. A criança quer ir comigo? Não, mas dane-se. A mãe vai sentir falta da criança? Com certeza. A mãe não quer se livrar do filho, como você tá imaginando. Mas foda-se. Eu que quero a criança? A pessoa tá convicta que vai dar uma vida melhor pra ela. Sim. E esse me pareceu um bom motivo para aquela mulher ficar perguntando sobre a mãe da Sharon, né? A Guadalupe, pela vizinhança. Será que ela queria saber como era a vida naquela casa, entender melhor as condições sociais da família, para concluir que a Sharon estaria melhor se fosse criada por ela em outro lugar? Ao mesmo tempo, todas as perguntas feitas pela mulher também pareciam tentar descobrir se a Sharon faria falta, se as autoridades se importariam com o desaparecimento daquela menina ou se eles simplesmente iam cagar para aquela situação, como a gente sabe que eles fizeram em vários casos até hoje. Principalmente quando as famílias são pobres, negras, imigrantes, são, minorias em geral. E a Sharon era lourinha, mas era uma família pobre latina, né? Latina, exatamente. Então, eu me pergunto se tinha um componente racial nisso também, né? De preconceito racial, talvez. Porque a Sharon, como você lembrou, tinha pele, olhos e cabelos mais claros do que o restante da família. Ela parecia uma menininha branca, sendo criada numa família latina. E, infelizmente, ainda existem muitos americanos brancos que pensam que adotar uma criança de uma minoria, particularmente de comunidades pobres, automaticamente vai dar para essas crianças uma vida melhor, como se fosse super saudável que as crianças de minorias fossem criadas por pessoas e famílias racistas. Os anos 60 definitivamente não eram conhecidos pela falta de racismo, muito pelo contrário. Tenho visto muito isso no TikTok. Tipo, essas crianças agora cresceram e estão com seus próprios TikToks e dando seus depoimentos de vida e vendo assim, olha, todo mundo achava que era impossível meus pais serem racistas porque eles adotaram uma menina negra, não sei lá. Só que só eu sei o que vivi, etc, etc. Então, assim, é muito legal de fora a gente ver, mas assim, essas crianças estão crescendo. Sim. E aí agora algumas delas estão falando que, olha, era uma merda, meus pais eram racistas, assim, não tenho mais contato com eles, etc, etc, sabe? Não é todo mundo que vai ter sorte de ser adotado pela Giovanna e o Bruno Galhaço. A maioria das vezes, pelo menos lá nesses casos, assim, dos Estados Unidos, é péssimo pra criança. Não, péssimo. é porque os Estados Unidos, e aí já vai eu filosofando, os Estados Unidos tem muito aquela coisa do sonho americano. Então, a pessoa da classe média nos Estados Unidos, branca, ela foi vendida que ela tem que ter uma vida direitinha, a cerca branca com os seus 2, 3 filhos, Sim. Entendeu? E quando ela não tem aquilo por qualquer motivo, ela se sente roubada, ela se sente no direito de ter, no direito de pegar de outra pessoa, no direito de comprar de outra pessoa. Tem muito mercado de bebê nos Estados Unidos. Adoção ilegal. Então, isso cria um certo senso de... Eu quero falar entitlement. Qual é uma boa tradução para entitlement? É uma sensação de merecimento, uma falsa sensação de merecimento de que eu tenho o direito de ter um filho.
Não importa se meu marido é estéril, não importa se meu útero não funciona, não importa se a gente sofreu um acidente e ficou estéril, eu tenho o direito de ter um filho e posso fazer o que eu quiser para isso acontecer. A gente vê muita história, principalmente, de, então tá tudo bem adotar, importar um filho. Sim. Tá tudo bem roubar, tá tudo bem pegar pra criar, entendeu? Oferecer dinheiro pros pais pra comprar. Isso é muito comum. Infelizmente. Imagino que naquela época, que devia ser bagunça, mais era ainda. bagunça, né? Então o casal pode ter presumido que porque a Sharon era latina e eles estavam no sul dos Estados Unidos, que nem a mídia nem as autoridades se importariam o suficiente para dar destaque a esse sequestro e para agirem e procurarem a Sharon, sabe? Tipo, é só mais uma mãe latina que perdeu o filho, que não cuidou direito e o filho foi levado. Ninguém vai se importar. Problema dela. Então, os sequestradores teriam ficado chocados com os bloqueios feitos nas estradas e com as notícias e até detalhes do próprio casal e do carro sendo espalhados por aí, enquanto procuravam a menina. Eu fiquei chocado. Pois é. Então, será que foi toda a notoriedade que o sequestro ganhou que fez o casal entrar em pânico e acabar decidindo matar a Sharon tão rápido? A resposta imediata e coordenada que o sequestro teve não foi o que eu esperava que acontecesse também, ainda mais no início dos anos 60. Eu fui surpreendida positivamente pelas atitudes da polícia local. Então, é razoável pensar que essa resposta da polícia também não foi o que os sequestradores esperavam. Você disse que eles pintaram o cabelo da menina de ruivo. Pode ter sido uma tentativa de disfarçar a menina para ela não ser reconhecida. Só que talvez eles tenham achado que não disfarçou o suficiente e resolveram matar a menina para se livrar da perseguição. Mas será que não seria muito extremo matar a menina se eles já tinham tentado esconder quem ela era? Sabe? Pessoalmente, eu já acho que eram pessoas capazes de roubar uma menina. Se algo deu errado... Sim, eu sabe? entendo. Você tem razão, né? Pra quem não lembra, eu falei mais cedo, sim, que ela tinha cabelo louro e o legista, quando encontrou o corpo, viu que tinham pintado o cabelo da menina pra mudar pra ruivo, uma cor assim mais escura. E ela também estava usando roupas diferentes da que ela usava quando ela foi levada. Pra mim, o que é mais difícil de entender nesse caso é por que eles estavam tão obcecados pela Sharon, que ficaram semanas perseguindo ela, e depois sequestraram, mas aí foram lá e mataram super rápido. Uhum. Sabe? São duas coisas que não batem. Porque você queria muito aquela menina específica. Pessoalmente eu acredito que... E aí foi lá e matou. Eles acharam que não iam conseguir sair do estado, sair do país, pelo jeito todo o país já tava procurando, com aquela menina. E tiveram que, infelizmente, se livrar das evidências, se livrar da menina. Assim, eu consigo entender facilmente porque eles fariam isso. Um dos meus principais palpites é que aquele casal queria ficar com a Sharon para eles e, sei lá, pretendiam criar a menina como filha. Talvez eles não tivessem filhos, talvez eles tivessem dois, né, as duas crianças no banco de trás do carro. Isso a gente não tem como saber. Mas explicaria para mim a obsessão que eles tiveram pela Sharon, a ponto de ficar perseguindo a menina por semanas. Mas ela provavelmente continuou chorando, chamando a mãe. Talvez ela tenha ficado super traumatizada depois que ela foi sequestrada. Aí ela não devia estar comendo direito, dormindo, não devia estar nem se comportando adequadamente de acordo com as expectativas dos sequestradores. E eles também podem ter percebido, depois que a pegaram, que uma criança de 4 anos já tem personalidade. Ela já é muito velha para simplesmente aceitar, assim, de boa, ser tirada da família. Eu acho que um bebê ou uma criança de até 2 anos não teria tanta memória, assim, dos pais, né? E se tiver, ela também ainda não fala direito. E perde mas 4 anos é mais complicado. Então, será que eles queriam ficar com a Sharon, mas o comportamento dela simplesmente não foi complacente o suficiente para eles? Tipo, ela não aceitou aquilo. E ela era bem feisty, sabe? Uma menina bem... agitada, confrontadora. sabe? Ela não...
aceitava tudo calada. Ela não era uma menina quietinha, bonitinha, comportadinha. Não, ela foi criada com vários primos meninos. Então ela tinha meio que se impor pra não ficarem fazendo ela de saco de pancada em casa, entendeu? Não era a princesinha lourinha que eles Não, estavam esperando? não era. E eu também fiquei me perguntando se a Sharon falava espanhol. Se ela, sei lá, falava inglês, falava espanhol ou falava as duas línguas. Porque se ela falava espanhol e eles não tinham se atentado para isso antes de sequestrá-la, eles com certeza ficariam com medo que a Sharon contasse para alguém em espanhol que ela foi levada de casa, da família. Eles não iam poder monitorar o que a Sharon estava dizendo para as pessoas se ela falasse em outra língua, a não ser que eles próprios falassem espanhol também, o que eu duvido, porque americanos não se importam em aprender outras línguas. E isso deixaria eles com medo de saírem com a Sharon em público, de apresentar ela para as pessoas e ficar fingindo que ela era filha deles. Porque ela cresceu numa família latina, né? A mãe dela era descendente de mexicanos, a avó dela era mexicana. Então, assim, quem garante que ela só falava inglês? Se ela começa a falar em espanhol com eles dentro do carro. Não, e se fosse mesmo pra cuidar, eles roubaram pra eles cuidar, como é que eles iam explicar pra outras pessoas? Nem que a garota tivesse simplesmente pedido ajuda, né? Às vezes a gente tá também presumindo que a garota é um gênio. Sim. Mas às vezes ela fala coisa em espanhol e não tem como eles Não tem encaixarem explicação. na história, do nada ela fala espanhol. Sabe? Então, a minha filha nasceu e ela fica vendo novela desde que ela era um bebê e aprendeu a falar espanhol. Não, ela tem 4 anos, sabe? Ela vai falar o que falam em casa com ela. Eu não acho que eles queriam ficar com a Sharon pra eles, não. Porque eles mataram a menina logo depois que a levaram. Ela foi encontrada 10 dias depois de ter sido sequestrada, mas a estimativa é que ela já estava morta há pelo menos uma semana. Eu acho que eles dirigiram às 8 horas de distância entre o Novo México e o Arizona imediatamente depois do sequestro. E a Sharon morreu 48 horas depois. A diferença entre o sequestro e a morte é de apenas 3 dias. Sem contar que o corpo dela ainda foi queimado. Isso não parece ser coisa de quem queria pegar pra criar. Mas isso levanta ainda mais perguntas. Por que se dá o trabalho de tentar esconder a identidade da Sharon e até pintar o cabelo dela se o plano era matá-la tão cedo? A não ser que eles tenham matado por acidente ou entraram em pânico e mataram por impulso, sabe? Eu não acho que... Assim, pessoalmente, Hum. é porque, assim, na minha cabeça, matar é uma solução simples. Eles tinham que se livrar da garota. Sim, mas aí eles ainda tentaram... O que eu quero dizer é que eles ainda tentaram uma coisa antes. Eles ainda tentaram pintar no cabelo dela. Se matar era a solução mais simples, por que não simplesmente matar? Porque pintar o cabelo da garota, depois matar. Mas às vezes... E ainda pintaram as unhas dela, Então, do pé e da mão. É porque às vezes eu acho que pintar o cabelo eu entendo como ter sido uma solução pra disfarçar ela. Mas eu acho que pintar a unha pode ter sido um jeito de distrair a garota e brincar, e todo o processo de transformação dela. Porque criança, menina, bem ou mal, deve gostar dessas coisas. Sim. Então eu acho, vamos brincar de salão, vamos não sei o quê. E às vezes, assim, pode ter sim o objetivo de disfarçar ela, mas pode ter tido também o objetivo de entreter a garota. Enquanto pintam o cabelo. Enquanto pintam o cabelo, entreter a garota porque ela tava enchendo o saco, entreter a garota porque ela não parava de gritar, de chorar. Tipo, você quer brincar? Vamos brincar de salão, vamos brincar de... Mas então, isso ainda quer dizer que eles tentaram alguma outra coisa antes de simplesmente resolver matar. Eles ainda tentaram pintar o cabelo. Ainda tentaram distrair ela, sabe? Não foi direto pra solução mais fácil, que você chama de solução mais fácil. Talvez os sequestradores quisessem ganhar algum dinheiro fácil vendendo uma criança para um casal sem filhos. Mas eles não queriam vender os próprios filhos, ou então eles nem tinham filhos. Aí resolveram sequestrar uma menininha para tentar vender e escolheram a Sharon. É isso que eu acredito mais do que eles quererem pegar pra eles. Porque não me parece ter sido uma obsessão de uma mãe maluca, de uma Nazaré. Entendeu? Parecia algo muito encomendado. Entendeu? E muito planejado. Porque eu acho que uma Nazaré é uma pessoa que teria se apaixonado por uma criança aleatória. E não necessariamente precisava ser a Sharon. Entendeu? Às vezes era uma criança de uma família branca também, que se parecesse com ela, e ela achou que ia criar aquela filha melhor, etc.
porque a pessoa já é maluca, entendeu? Sim. Pra mim, isso parece ter sido tão premeditado que deve ter sido algo encomendado. A gente sabe de um casal que quer uma filha branquinha e lourinha, e nosso trabalho é arrumar uma menina branquinha que ninguém vai sentir falta, né? Aquilo que a gente já falou. Ninguém vai sentir falta, a gente vai conseguir roubar de boa, etc e tal. E pra pessoas que já estão dispostas a roubar crianças pra vender pra outras pessoas, Sim. e de novo, ela era lourinha. Isso aí no mercado de bebês é o que vale mais. Sim. Eu só não sei, por exemplo, talvez se fosse uma criança mais nova ainda seria melhor. Sim, lógico, né? Mas acharam que ela fosse uma vítima fácil. Então eu acredito muito mais nisso, que não eram pessoas querendo, na maluquice da cabeça delas, achando que ia dar uma vida melhor. Não, eu acho que eram pessoas que só queriam fazer o crime de roubar e vender. E a pessoa que faz o crime de roubar e vender, pra matar, é um pulo, quando as coisas dão errado. E pode dar errado em 1 zilhão de maneiras possíveis, inclusive o casal que compraria deu pra trás. Sim. Entendeu? Se o casal que ia comprar deu pra trás, porque descobriu que da comoção, porque descobriu de onde vinha um bebê. Ou porque eles queriam uma criança loura, não uma criança com cabelo tingido de ruivo. Ou porque queriam uma criança, acharam que ia ganhar uma criança de 4 anos e era ser uma criança menorzinha. E quando chegou era uma criança mais alta, que não se passa por uma criança de 4 anos. Né? Por N motivos, os destinatários, eles podem ter dado pra trás e aí, de novo, tem que se livrar da criança, entendeu? Sim, eu acho que eu concordo. O detalhe das outras 2 crianças no carro é que, é muito estranho pra mim, sabe? Eu me pergunto se eles cresceram, se eles têm alguma lembrança do que aconteceu com a Sharon ou da Sharon, e também quem eles eram. Se eles próprios foram sequestrados, se eles foram assassinados igual a ela. O meu pressentimento me diz que eles devem ter tido o mesmo destino que a Sharon, infelizmente. A não ser que eles fossem filhos biológicos daquele casal. Como que eram essas crianças mesmo? A única coisa que a gente sabe é que era um menino sardento e a menina era pequenininha. Não sabe se era loura, Não, se era... Não sabe. Outra coisa muito esquisita é que o homem e a mulher não estavam nem um pouco preocupados que alguém os reconhecesse. Eles sequestraram a Sharon em plena luz do dia, atrás da casa dela. E eles também foram vistos várias vezes antes do sequestro. Será que eles pegaram até aquelas crianças emprestadas de algum membro da família ou de algum amigo para tentar parecer menos suspeitos na vizinhança enquanto eles perseguiam a Sharon? Porque as pessoas não costumam desconfiar tanto de um casal com crianças. Tem até mãe que fala, se você se perder algum dia em algum lugar, você procura uma mulher que esteja com uma criança. Porque aquela mulher vai estar, se já está com uma criança, se já tem filhos, não vai te fazer mal, sabe? A minha mãe falava isso. Se você se perder, quiser falar com alguém para pedir ajuda, procura uma mulher que esteja com uma criança também. Eu acho que eles realmente deviam ser filhos do casal, que não tinham com quem deixar enquanto eles cometiam crimes, sabe? E talvez você também esteja certa que, já que eles iam ter que fazer isso, ia chamar menos atenção se eles estivessem com filhos também. Ia ser menos suspeito, né? É um casal com filhos, eles podem estar procurando uma casinha na vizinhança pra morar. Eu não sou só um cara creepy, uma mulher creepy, perguntando sobre a outra criança. Eu também tenho filha. Eu não sei o quanto isso pode ser premeditado, sabe? E era anos 60, então... eles podiam só não ter com quem deixar também. E precisamos, entendeu? Ou aquelas crianças podiam já ter sido sequestradas por eles antes. Ou já era encomenda pra outros casais, né? Porque, como eu falei, eu acredito que era a pessoa que tava roubando pra vender pra outras pessoas. Eu queria muito descobrir se aquelas 2 crianças ainda estão vivas. Mas a gente só descobriria quem eram as crianças e onde elas estão se o carro que levou a Sharon fosse encontrado e tivesse DNA lá dentro. Ou se tiver DNA nos itens encontrados com a Sharon, que levem ao culpado. E eu acho que tinha algum tipo de DNA no local, sim. Tinha uma faca, tinha as roupas da Sharon, nas coisas que estavam ali ao redor. Eu só espero que esse DNA e esses itens tenham sido bem preservados, bem armazenados, e que um dia seja possível testar. A última teoria, que também é a pior de todas, é que a Sharon pode ter sido sequestrada para fins nefastos, como pedofilia, abuso sexual, entre outras coisas.
Eu não consigo nem pensar muito nessa teoria porque é ruim demais, a menina só tinha 4 anos. Mas tem muita gente por aí que acha que ela pode ter sido levada com essa finalidade ou para ser vendida para alguém desse círculo. E as razões principais para as pessoas acreditarem nessa teoria são as unhas da Sharon, que tinham sido pintadas de vermelho, que pode indicar uma sexualização, uma tentativa de sexualização da criança. Entendi. Mas eu acho que era mais uma tentativa de distrair ela, sabe mesmo? Eu não acho que era... não sei. Não tem como saber, mas eu espero muito que não seja isso. Uhum. É arrepiante saber o quão aterrorizada a Sharon estava antes de ser sequestrada. E me deixa muito triste saber também como as pessoas viram tudo isso acontecendo, incluindo a angústia da Sharon crescendo, e não fizeram nada. Eu entendo que uma vizinha, acreditou que a mulher queria oferecer um emprego para Guadalupe, para a mãe dela. Mas e as outras pessoas? As outras pessoas não perceberam quão estranho tudo isso era. Um carro estranho ficar circulando pela vizinhança por uns dias ou uma semana já é meio bizarro. Mas por várias semanas seguidas, sabe, é surreal. O que as pessoas do bairro achavam que o casal do carro estava fazendo ali? Eu sei que há vários cenários cotidianos que podem responder essa pergunta e existem várias desculpas que o casal podia ter dado, mas eles eram tão óbvios que uma criança de 4 anos sabia que ela estava sendo perseguida. Só faltava eles usarem uma camiseta escrito sequestrador de criança ou homem do saco. A sequestradora fez abertamente perguntas estranhas a muitas pessoas da comunidade sobre a mãe e a família da Sharon. Então eu sinto que a comunidade falhou com ela. Talvez a Sharon só tenha contado pros primos e pros irmãos. Ou talvez os adultos tenham achado que era besteira da criança, que eu acho bem provável. Eu também. Frescura, sabe, sei lá. Sim. Realmente, ela tinha só 4 anos. Então, às vezes, ela pode nem ter sido capaz de articular o que estava errado, por que ela estava aflita. Ou ela mesma podia não entender por que ela estava com medo daquele carro ou daquelas pessoas, né? Com 4 anos, talvez ela não tivesse um contexto para entender qual era o perigo. Ela só tinha uma sensação instintiva que tinha alguma coisa errada. Talvez também ela nem tenha verbalizado os medos. Ela só pedia para ser carregada quando via o carro. Compreensível para uma criança. Mas não justifica os adultos não terem percebido aquela situação, ou não terem feito nada, ou não terem confrontado aquelas pessoas naquele carro que estavam rondando a vizinhança. É o que você falou, eu acho que a comunidade, eu acho que falhou, porque a única coisa que tem sobre essas pessoas é uma descrição vaga. Por que não anotaram a placa do carro, por exemplo? Não tem nome, sabe? É um emprego? Legal. Qual é o seu nome? Onde você trabalha? Onde, sabe? Sabe? Mesmo que, óbvio, a pessoa dá um nome falso, eu entendo. Sim, mas assim, isso não aparece, não tá na história, sabe? Não, então ninguém perguntou. E se tem um carro estranho rondando semanas a região, Placa, alguém vai né? lá e anota a placa, sabe? Anota o modelo, sei lá. O sobrinho da Sharon, chamado Ray Chaves, disse numa entrevista após a confirmação que aquele corpo era mesmo dela, que a mãe dele tinha só 15 anos quando a irmã mais nova foi sequestrada. E que, de certa forma, esse acontecimento acabou moldando a vida da família Gallegos. O Ray nasceu em 1965 e, claro, ele nunca conheceu a tia. Quando ele estava crescendo, a família não costumava falar sobre a Sharon e sobre o sequestro. Só quando ele já tinha mais de 12 anos que ele teve a coragem de perguntar para a mãe sobre a Sharon. E foi aí que o Ray descobriu o que tinha acontecido com ela. A mãe dele também contou que a Sharon era uma menina muito decidida, de personalidade forte, meio moleca, que adorava ficar brincando ao ar livre com os primos. A Sharon também gostava de ficar andando atrás dos irmãos mais velhos, incluindo aí, a mãe do Ray, e de sair para fazer pequenas tarefas para ajudar a mãe e a avó em casa, como ir na mercearia ou na casa de algum vizinho. Desde a descoberta do corpo, a Sharon foi enterrada no cemitério de Mountain View, em Prescott, no Arizona.
mas havia conversas sobre a mudança do corpo dela, de volta para a cidade natal de Alamogordo, no Novo México. Quando ela foi enterrada pela primeira vez, ela recebeu uma lápide que dizia: Pequena senhorita ninguém. Bem-aventurados os puros de coração. A lápide foi substituída e agora ela tem o nome da Sharon Lee Gallegos. A mãe dela, a Guadalupe, morreu de causas naturais em 2011, aos 87 anos. Então, ela nunca ficou sabendo o destino que a Sharon teve. Esse episódio foi feito graças à colaboração do nosso apoiador, Rafael Ramalho da Silva. Muito obrigada, Rafael, pelo seu apoio! E obrigada também a todos vocês que apoiam esse podcast e que nos escutam pelo Orelo. É muito importante escutar no Orelo, gente. É lá que a gente ganha um dinheirinho pelas reproduções. E também é graças a vocês que esse projeto continua crescendo e que eu posso fazer algo que eu gosto tanto. Muito obrigada. Muitas perguntas permanecem sem respostas. Quem eram o homem e a mulher que levaram a Sharon? O que aconteceu entre 21 de julho, quando ela foi sequestrada, e 31 de julho, quando o corpo foi encontrado? Quem eram as crianças no carro? Será que elas estão vivas até hoje? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, para ver as fotos desse episódio e para me contar as suas teorias preferidas sobre esse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Você acha que eu li direito o negócio? Acho. Assim, podia ter sido mais natural, Eu não consigo, mas mano. ok.